Neste vídeo a gente vai estar dando continuidade à aula bíblica da CPAD de lição de jovens. E no primeiro vídeo nós falamos a respeito do tempo, né? E Davi, ele foi forjado pelo tempo. Assim como nós também somos forjados pelo tempo naquilo que diz respeito à promessa que Deus fez a nós, a nossa vida. E o primeiro tema fala sobre a espera e o preparo. Diz assim: longos anos de espera e de preparo. O primeiro subtópico traz a seguinte forma: na espera, vírgula, aprendizado, né? Então, nesse tempo de espera, nós estamos aprendendo. Então, dando continuidade, diz assim: Davi foi ungido pelo profeta Samuel ainda na adolescência, e era perfeitamente natural que muito ainda precisava ser aprendido e amadurecido por ele. As tarefas por ele desempenhadas no campo era, em complexidade, muito distante da que um dia assumiria ao sentar-se no trono de Israel. Então a gente vê que Davi, ele tinha que passar por esse tempo de espera, de processo de aprendizado, né? Porque aprendizado, ele requer de você mais atenção, ele quer de você estudo, ele quer de você atenção com respeito ao conteúdo, vamos se colocar assim. E na vida de Davi não foi diferente, ele também precisou passar por esse tempo de espera. No entanto, ali no campo com as ovelhas já era aquele que é mencionado como o homem segundo o coração de Deus. A gente vê que em Samuel, no capítulo 13 e no verso 14, e em Atos, no capítulo 13 e no verso 22, vai falar que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Então, não basta a promessa, né? Não basta a promessa, mas é necessário esse tempo de espera, de aprendizado. Em Josué, no primeiro capítulo até o verso, a gente vê que Deus ele vai falando com Josué e diz que e ele incentiva, olha, seja forte, seja corajoso, medita, estuda a lei que Moisés te deu, que meu servo Moisés deixou. Então era necessário também que Josué, para o cumprimento da promessa, né, que ele levaria o povo de Israel a adentrar a terra de Canaã, então era necessário um aprendizado. Ele já havia aprendido com algumas coisas com Moisés? Sim, mas era necessário ainda ele caminhando sozinho. Não tinha mais Moisés do lado dele, somente a lei Torá, né? Os 10 mandamentos e outras leis que haviam na Torá. Então, Gênesis no capítulo 37, do verso 5 ao 10, né, fala também do sonho de quem? De Josué. De Josué não, desculpa. De José. E era necessário também ele passar pelo tempo de aprendizado para ele se tornar governador no e do Egito. Então é preciso que posturas após as promessas, sonhos e chamados sejam colocados sob nossas perspectiva. Faz-se necessário nos permitirmos sermos trabalhados pelo Senhor. Então é necessário que Deus ele trabalhe em nós para que a gente, quando tiver com as promessas diante dos nossos olhos, né? A gente não deixa ela se perder, mas com aquilo que a gente aprendeu, que nós aprendemos dentro da espera do processo, sejamos capazes de fazer certinho, como Deus quer que a gente se posicione. Então, ao olharmos na história de José,
Davi, podemos perceber o quanto precisa ser desenvolvido a partir da visão inicial de suas caminhadas. Nenhum lançou-se em sua missão sem atentamente compreender quais seriam as suas ações no processo. Então o Senhor nos chama, mas também nos convoca ao preparo, ao amadurecimento e ao tempo de relacionamento com o divino em uma caminhada crescente de intimidade e de comunhão. Então é necessário a gente crescer nessa caminhada de intimidade, de comunhão com Deus, para que a gente possa estar capacitado cada dia, ao chegar, né, o dia completo, vamos colocar assim, da promessa, cumprir nas nossas vidas. Aí nós entramos agora no segundo tópico, subtópico, que tem o título quando a vitória não vem do Senhor, né? E a gente precisa estar atento a isso, porque muitas das vezes vence vamos se colocar assim, situações em que a gente acha que essa é a promessa que Deus já está cumprindo na nossa vida. E a gente precisa estar atento. E diz assim: como são grandes as nossas lutas, não é mesmo? Há momentos em que, já cansados da caminhada, nos deparamos com imagens revigorantes e oportunidades imperdíveis que parecem ser resposta de nossas orações. Porém, precisamos cuidar para que não confundamos oásis com miragens, nem bênçãos do Senhor com a armadilha do inimigo. Para tanto, precisamos estar sempre focado na direção divina. Então, a gente não tem que perder o foco do Senhor, achando que aquilo que está diante dos nossos olhos, aqui na terra, sejam a promessa que Deus tem para as nossas vidas. Davi passou exatamente por essa situação, porém o seu coração pertencia a Deus e não se deixou levar pelas aparências, né? Então, Davi, ele estava com o coração em Deus, né? Não deixou-se ser levado pelas aparências, mas confiou plenamente no Senhor. A gente vê que no capítulo 24, os que estavam com Davi, né, vendo lá na caverna de Adulão, eles, Samuel estava lá, né, foi lá fazer as suas necessidades, e os soldados falaram para Davi, o Senhor está entregando Saul nas suas mãos. Então, caberia a Davi ver de fato se isso era o que Deus queria. Que Davi tirasse a vida de Samuel. Mas ele não fez. Não fez dessa forma mediante a forma como os soldados se posicionaram. Saul, em caçada a Davi, entrou em uma caverna. Lá achou que estava em segurança e reservado dos olhares alheios. Porém, Davi também estava lá com seus homens, que lhe disseram palavras tentadoras, né? E a gente vai ver aqui essa palavra tentadora, que está no versículo 4. Ele diz assim: eles disseram assim: hoje é o dia do Senhor, hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou. Eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que bem quiser. Palavras aparentemente boas, mas mascaravam uma grande armadilha. Então, após cortar um pedaço das vestes de Saul, Davi, né, já fora da caverna, Davi jurou lealdade ao rei, reafirmou sua fidelidade e prometeu bondade para com a casa do velho monarca. Então, Davi, quando ele cortou um pedaço da ola de Saul, a Bíblia nos fala que ele sentiu o peso, né,
apenas de cortar. Imagine se tivesse tirado a vida de Saul. Então, é fácil achar que, diante das oportunidades imperdíveis, estamos presenciando uma vitória enviada por Deus. Tem de estar atento quanto a isso. Mas, assim como foi com Davi, precisamos estar sensíveis à vontade do Senhor. Agora nós vamos para o terceiro subtópico: 2 mortes, 2 prantos. E aqui entra na questão da morte de Saul e do seu filho Jonatas, né? E diz assim: o Monte Gilboa foi o palco de muito sangue derramado. No mesmo dia, lá tombaram o rei Saul, seus 3 filhos, Jonatas, Abinadab e Malquissua, seu escudeiro e suas tropas, né? Mas quando eu falei Saul e Jonatas era porque eram os principais ali que Davi teve bem mais contato, bem mais aproximação. Então, diante desse fim trágico, a postura de Davi foi mais uma vez demonstração de sua integridade e distinção. O senso comum levaria muitos, né, hoje em dia, a acelerar a morte do perseguidor, né, e a possibilidade de alcançar o tão almejado trono. E, de fato, hoje, muitas pessoas querem passar por cima dos outros, né, para então chegar na promessa, né? Mas Davi não era desse jeito, porque ele tinha o quê? A presença de Deus na vida dele. E quando a gente tem a promessa de Deus, é necessário que a gente tenha a visão das coisas, tenha o discernimento. Mas não foi assim com o homem segundo o coração de Deus. O lamento de Davi pela morte de Saul e Jonatas é para nós um grande exemplo de fidelidade aos planos do Senhor e reconhecimento da relevância da honra. Jonatas era um amigo e o pranto foi genuíno, ou seja, foi verdadeiro. O pranto de Davi por Jonatas, seu amigo, né? Tem uma passagem que diz que o amor de Jonatas era muito mais que o amor de mulheres. Então era uma amizade genuína, verdadeira. Saul era o seu rei e o ungido do Senhor. A gente vê também no capítulo 24 de Samuel, 1 Samuel, que Davi ele diz, né, que Deus não deixaria ele fazer algo contra o ungido do Senhor, se referindo a Saul, que era ungido também. Davi não dançou, não sorriu, não sentiu, não serviu um banquete, pelo contrário, chorou muito, compôs até um cântico em honra a Saul e a Jonatas, e a gente pode ver esse cântico ali no segundo livro de Samuel, no verso 17 ao 20 do primeiro capítulo. E não permitiu que faltassem com respeito devido ao monarca morto, né? Então a gente vê que Davi, ele tinha esse compromisso, esse respeito, essa honra, uma honra, ou vamos colocar como algo que ele sentia algo muito, muito forte, e não era falsidade. Ele sentia de fato, por mais que ele fosse perseguido por muito tempo por Saul, mas ele tinha um respeito, ele tinha um amor. E hoje falta muito isso nas nossas vidas, respeito, amor, né? Porque Deus nos deixou o mandamento de amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Então, no segundo tópico, nós temos o título O Tempo de Deus. O tempo de Deus, nós sabemos que é Kairos, né? E o tempo que confere as horas, o tempo quantitativo, nós temos o Cronos. Então, o primeiro subtópico desse segundo tópico traz a seguinte frase:
uma trajetória admirável. Davi soube esperar o tempo de Deus e foi o protagonista de uma história admirável e inspiradora. Desde o dia em que foi ungido pelo profeta Samuel até o dia em que começou o seu reinado. Viveu uma caminhada de muita paciência, aprendizado e serviço. Esses três fatores, ou seja, paciência, aprendizado e serviço, foram essenciais e caso não fizessem presente, ou seja, na vida de Davi, a paciência, o aprendizado e o serviço, com certeza não teríamos o mesmo, ou seja, não teria o mesmo resultado. A paciência o fez se desenvolver, no certo tempo, ou no devido tempo, no tempo apropriado, né? E a gente vê em Gálatas, no capítulo 6 e no verso 9, vou até pegar aqui para mim me recordar melhor. Gálatas, capítulo de número 6, verso de número 9. Vamos ver o que diz. Ó como diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Né? Então, Davi não cansou-se de fazer o bem. Por mais que estivesse ali diante dele, aquele que lhe fazia o mal, ele não pagou o mal com o mal, né? Mas pagou com o bem. E diz assim, na parte B do versículo: pois, se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Então, Davi, ele não se desanimou, não deixou para trás a promessa, mas ele continuou em frente, confiando que Deus era poderoso para fazer o que ele havia prometido. O aprendizado lhe permitiu adquirir habilidades necessárias, a missão que assumiria. Então, o aprendizado também em nossas vidas, ele vai nos dar a habilidade necessária para que a gente cumpra a missão. O serviço lhe deu a prática necessária para desenvolver a excelência. Serviço lhe deu. Serviço quer dizer prática, né? Necessária para desenvolver a excelência. Né? Quanto a gente mais pratica alguma atividade, né? Alguma coisa, mais nós nos tornamos perito naquilo. Mais a gente aprende, mais a gente tem a prática. Então, diante da fidelidade ao Senhor, Davi foi abençoado e teve uma trajetória belíssima. Filho dedicado e servo fiel, pastor de ovelha zeloso, corajoso ao defender seu rebanho, matador de gigante, músico virtuoso e cheio do espírito. Embora fugitivo em terra estranha, fiel ao seu rei e ao seu povo, zeloso pelo ungido do Senhor, aqui Saul, bondoso com a casa de Saul e Jonatas, restaurador das leis transgredidas, iniciando um tempo de maior devoção. Rei por 40 anos, unificando as tribos de Israel, conquistador de 7 nações inimigas, traz com muito zelo a arca para Jerusalém, fortalece e expande o exército de Israel, viabiliza a prosperidade no reino e prepara o caminho para o seu filho Salomão. Então a gente vê aqui todas estas práticas de Davi. Mas antes de tudo isso, ele teve um momento de preparo, o tempo onde foi necessário para que tudo isso acontecesse no cumprimento da promessa, ou para que a promessa, ou a forma necessária para que ele executasse a promessa. Então, o subtópico 2 do segundo tópico traz o reino que não terá fim. E esse reino que não terá fim fala a respeito
da família dos descendentes de Davi até chegar em Jesus, né? O nosso rei eterno, nosso rei supremo. Então traz assim, ungido pelo Senhor. Davi foi um rei que se destacou na história por sua integridade, por praticar uma gestão assertiva, pela dependência divina e viabilizar uma relevância de Israel sobre os demais reinos da época. Além disso, confiou na promessa divina de um reino que não terá fim. A gente vê em Lucas falando a respeito desse reino que não terá fim. O reino de Deus. Deus estabeleceu uma aliança com Davi, onde prometeu que o seu reinado seria afirmado para sempre. A gente vê isso no capítulo 7, no verso 16, de 2 Samuel. Essa aliança tornou-se um marco na história daquele povo e manteve vívida a esperança na vinda do Messias, né? E Isaías vai falar a respeito dessa promessa, né? Desse reino que não terá fim, da vinda do Messias. Participante da descendência de Davi, da descendência de Davi. Romanos também, no capítulo 1, no verso 3, fala a respeito desse mesmo reino eterno que viria da descendência de Davi. O Messias estabeleceria o reino que não teria fim. Mateus também fala a respeito disto. E na plenitude dos tempos, tal promessa se concretizou. A palavra de Deus nos traz diversas verdades sobre o reino de Deus, que já está presente e que não veio de forma alarmante. Lucas, no capítulo 17, no verso 20 ao 25, vai falar desse reino, que esse reino ele não é aparente, não é alarmante, mas onde é que esse reino está? E diz que ele está dentro de nós. Vamos ler aqui Lucas, no capítulo 17, no verso 20 ao 25, 17, 20 ao 25, e diz assim: alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer: vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então está dentro de nós o reino, né? Então ele disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês vão querer ver um dos dias em que o Filho do Homem já tiver chegado, mas não verão. Alguns vão dizer a vocês: olhem aqui ou olhem ali, porém não saiam para procurá-lo, porque assim como o relâmpago brilha de uma ponta do céu até a outra, assim será no dia em que o Filho do Homem vier. Mas primeiro ele precisa sofrer e ser rejeitado pelo povo de hoje. Então Lucas fala ali a respeito do reino, conta a passagem que os fariseus eles perguntaram a Jesus, né? E Jesus diz que o reino dele não é aparente, né? Mas ele está dentro de nós. O descreve como justiça, paz e alegria no espírito, né? Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai falar a respeito desse reino, que é de justiça, de alegria e paz no espírito. Também o descreve como um império eterno que jamais passará. Daniel fala a respeito disso. E o apresenta como eterno, com domínio sobre todas as gerações. O terceiro subtópico nos traz um nome a ser lembrado. O que precisa ser destacado em nossa cosmovisão, nossa visão de mundo, é o fato de que toda a honra e glória pertencem ao Deus eterno, né?
Primeira é Salmos, no número 105, verso 1, vai falar a respeito dessa honra devida, da glória devida ao Deus Todo-Poderoso. Como é bom saber que o principal propósito de nossas vidas é glorificar ao nome, glorificar ao Senhor. Todas as coisas foram por Ele criadas e sem a sua ação nada existiria. Né? Então, sem a ação de falar, de verbalizar, haja luz, né? E houve luz, haja os luminares, né? haja poção, haja as plantas. Então, sem Deus, isso, nada que nós vimos ou veremos, né? Seria feito. Existiria. Então, diante de nossos esforços pessoais e projetos que sejam de âmbito privado ou coletivo, somos por vezes mencionados e celebrados. Mas jamais esqueçamos de que o que há de mais precioso em nós é o fruto dos propósitos do Senhor se cumprindo em nossas vidas. Tudo o que fizemos deve glorificar a Deus. E Paulo, escrevendo aos 1 Coríntios, ele fala a respeito dessa glorificação, né? Que comamos, que bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Estabelecida a condição acima, né, de glorificar ao Senhor, veja algo admirável na vida de Davi. Poucos nomes foram tão mencionados e celebrados quanto o do belemita, Davi. Após tantos séculos e milênios de histórias, é praticamente impossível fazermos uma lista com os nomes mais respeitados e deixarmos de fora o nome de Davi. Então, é verdade o que esse autor nos traz. Hoje, para tudo o que você passa na vida, você se remete à história de Davi, né? E por essa fidelidade, né, Deus faz ecoar até, nos dias de hoje o nome de Davi.